vamos falar sobre câncer de mama. Estamos vivendo o Outubro Rosa, esse importante mês de conscientização do diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce no câncer de mama, 90% de cura. Segundo o INCA, pela estatística, que em 2018 teremos 60 mil casos novos de câncer e 14 mil óbitos. Por que esses óbitos? Justamente porque o diagnóstico não é feito precocemente. O câncer de mama, ele pode se manifestar de várias maneiras. Não é somente nódulo, né? Não é somente aquele nódulo que às vezes você pode palpar, às vezes você não pode palpar. Inclusive, o nódulo é o menor índice de apresentação do câncer de mama, como vocês vão acompanhar hoje aqui no programa Saúde em Seu Lar. Mais uma vez, vamos frisar a importância da mamografia. É fundamental fazer a mamografia anualmente, principalmente após os 50 anos. A questão da reposição hormonal, tão preocupante, de aumentar o índice de câncer de mama, será que realmente as mulheres que precisam fazer a reposição hormonal para ter qualidade de vida pode ter problemas em relação a aumentar o índice de câncer de mama? Vamos ver hoje aqui no programa com o Dr. Ricardo Laia. A questão do contraceptivo, as mulheres que usam, contraceptivos hormonais para evitar a gravidez. Será que também aumenta o índice de câncer de mama? Quais serão os fatores predisponentes? Vocês vão ver a importância da qualidade de vida, que diminui em muito a incidência de câncer de mama, mesmo naquelas mulheres que têm uma tendência genética de apresentar o câncer de mama, que é a atividade física, a alimentação adequada, o sono adequado, não é isso? Não fumar, não beber exagero somente, claro, socialmente. Então, hoje o programa vai levar até você inúmeras novidades em relação ao câncer de mama. Por isso, eu convido vocês para não saírem aí da sala, ficarem conosco, comigo e com o Dr. Ricardo Laia, que é mastologista, que nós vamos contar tudo para vocês em relação ao câncer de mama, falar da reposição hormonal, e eu tenho certeza que isso dará muito mais tranquilidade para vocês viverem felizes e melhor. Volto em um minutinho. Olá, estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e eu quero aproveitar esse início do programa para dizer que é um prazer estar novamente falando com vocês. Há 11 anos, o Saúde em Seu Lar leva informações importantíssimas para que vocês se cuidem melhor, para que vocês tenham mais saúde. Promover a saúde, a prevenção às doenças é o melhor medicamento. Estamos voltando hoje com uma pessoa de ouro, uma pessoa maravilhosa, um médico, um colega meu, um grande amigo, um profissional de uma excelência ímpar. Todos vocês já conhecem o Dr. Ricardo Laia. E nós não poderíamos deixar de falar sobre mama, câncer de mama, Afinal de contas, estamos vivendo o Outubro Rosa, Essa conscientização importantíssima da prevenção, do diagnóstico precoce do câncer de mama, que salva muitas mulheres. Ricardo, meu amigo, meu querido colega, muito prazer em te receber aqui. Nós estamos iniciando essa nova fase do Saúde em Seu Lar. Fiquei aí 3 meses afastada e tenho um prazer muito grande de iniciar o programa com um tema tão importante, que é o câncer de mama, que infelizmente ainda mata muitas mulheres, e com um profissional de excelência como você. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu carinho. Sei que você trabalha também no NACOM e faz um trabalho muito, muito, muito importante em relação essa questão do câncer de mama. Obrigada, viu, por ter aceito meu convite. Olá, Regina. Olá a todos os telespectadores do programa Saúde em Seu Lar. A réplica é verdadeira, tá? Os elogios que você fez a mim, eles batem no espelho e refletem em você também, tá? Obrigada. E você também é essa
profissional, né, com essas características que você mencionou sobre a minha pessoa e sobre o Ricardo profissional. Então, muito obrigado. O prazer é todo meu de estar aqui, tá? Já tivemos juntos em outros programas, né? Isso. E sempre é uma conversa muito tranquila, né? Você é uma pessoa da área, uma pessoa estudiosa. Então, fica uma conversa que flui com muita tranquilidade e quem ganha é realmente os telespectadores e todo mundo que está aí nos assistindo. Estamos aí atingindo 23 municípios que tem o sinal da TV Poços, né? E que realmente nós temos muito orgulho desse programa porque a gente faz a diferença na vida das pessoas, com toda certeza. Meu querido Ricardo, eu queria que antes da gente entrar exatamente na questão do câncer de mama, né? Essa doença aí que ainda ceifa a vida de muitas mulheres, infelizmente, queria que você falasse um pouquinho sobre a mama, né? A característica da mama, como é que se forma uma mama. Às vezes as pessoas acham que mama é só glândula e não é. Só para que eu entenda um pouquinho. A mama, ela vem desde do embrião, né? Quando nós somos pequeninos lá dentro do útero de nossas mães, né? Das nossas progenitoras, né? E existe a linha láctea. Né? Por que eu estou começando tão atrás assim? É que a linha láctea embriologicamente a linha que vai dar origem, né, à mama. E ela vai desde a axila até a região inguinal, até a virilha. Sim. E aí já vem a primeira curiosidade que é interessante, que algumas mulheres têm a mama acessória. Sim. Além da mama normal, na posição normal, que é na região anterior do tórax, pode existir também tecido mamário na axila, que é o lugar mais comum. Fica ectópico, vamos dizer assim. Isso, por isso que é chamado de mama ectópica ou mama acessória. Certo. Isso se dá por quê? Justamente pela falta da regressão da linha láctea, embriológica. Olha né? que interessante, né, gente? O Ricardo, eu sempre digo assim, quando ele vem, ele traz novidades mesmo. E hoje tem mais novidades ainda em relação a esse olhar que nós temos que ter para o câncer de mama. Muito interessante isso. Então uma linha láctea. A ausência da regressão da linha láctea, o lugar mais comum, o local mais comum é na axila, mas pode se dar também embaixo aqui da mama, no sulco que a gente fala. Pode ter duas mamas próximas, isso, por exemplo, do mesmo lado. E na virilha também. E isso é importante porque você, mulher, que de repente tem isso, a primeira preocupação que existe é qual? É se o fato de ter o tecido mamário ectópico fora do lugar, se naquele tecido tem mais chance de ter o câncer. Tem mais chance? Não tem. Então já é a primeira coisa que a gente traz aqui de novidade, de tranquilidade para a pessoa, que é uma preocupação muito comum, Regina, no consultório, que as mulheres vão... Ter mama ectópica? A mama ectópica é comum. Coisa, novidade até para mim. E a principal preocupação da mulher é justamente se o fato de ter a mama ectópica tem mais chance de ter a doença maligna. Sim. Então podem ficar tranquila, a chance de ter um câncer de mama na mama ectópica é exatamente a mesma da mama tópica. Que nós vamos falar quais são as chances, exatamente. Né? Agora, só assim, para completar, né? Detectou uma mama ectópica, é feito cirurgia? Não. A cirurgia ela é indicada se existe um motivo estético. Mas, né? Sim, né? E outra coisa que incomoda muito, Regina, é depois que a pessoa engravida. Sim. Por quê? Porque a mama vai hipertrofiar, vai produzir leite. E algumas vezes o desconforto é muito grande. Mas que durante o período gestacional e lactacional. Mas algumas vezes, Regina, essa mama não hipertrofia tanto durante a gravidez. Fica meio atrofiadinha ali. Isso, então ela não incomoda. Então, como regra geral, a gente... Claro, se a pessoa quiser remover por um motivo estético. Se ela não quiser remover por um motivo estético, a gente sempre pede para guardar a primeira gestação. Se o sofrimento é muito grande, na gravidez e no período lactacional, aí sim, se uma próxima gravidez faça a cirurgia. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui de leigo, tá? Esquece que eu sou médica aqui. Mas eu tenho certeza que devem estar se perguntando lá. Faz mamografia? Tem que fazer tem uma mama na região inguinal, gente. Uma mama na virilha. Doutor, faz mamografia? Não, normalmente não faz, por quê? Porque mas e se ela tiver um câncer, por exemplo? É que essa mama é de volume pequeno. Então, se de repente aparecer um tumor maligno nessa mama, o exame clínico, o toque, vai ser fácil de detectar essa doença. É como a mama masculina. Sim. Né? Por que não se faz mamografia no homem? Sim, porque você detecta o exame. Com mais facilidade pelo exame clínico. Então, é a mesma situação para a mama ectópica, né? Porque elas são de volume pequeno.
Agora, uma mama normal, ela é formada por glândula, Isso, pela glândula. basicamente glândula e gordura. Gordura. Né? São os dois tecidos que constituem a mama normal. O tecido glandular, que é o tecido responsável pela produção de leite, quando a mulher amamenta, essa é a função do tecido glandular. Sim. E o tecido gorduroso, que a mulher com 20 anos, por exemplo, 25 anos, ela quase não tem tecido gorduroso. Depois dos 30 anos, o tecido glandular ele vai atrofiando. É um processo lento, cerca de 1% ao ano. Vai diminuindo as glândulas e aumentando a gordura. Exatamente. Que tragédia, né? viu? Mas isso, na verdade, é o que a gente fala, é a sabedoria divina, né? Por quê? Passou dos 30 anos, a chance da mulher engravidar vai diminuindo. Então, o tecido mamário vai regredindo. E, consequentemente, a mamografia vai ficando mais fácil de ser olhada. Quanto mais tecido gorduroso na mama, mais fácil é de se interpretar a mamografia. Interessante. Então tudo é muita sabedoria divina mesmo. A gente tem que acreditar num outro ser mesmo. Não tem como ser diferente. Não tem jeito. Não tem como. Como. Olha, a vida não tem outra explicação além de um ser maior lá que comanda tudo, né? Exatamente. Bom, o que você está me dizendo é o seguinte, está se fazendo mais diagnóstico de câncer de mama, e como é que está essa estatística hoje aqui no Brasil da questão do câncer de mama? Os dados nacionais têm uma perspectiva para 2018, né? São dados do INCA, de fácil acesso, é só entrar no site do INCA. A expectativa para o ano de 2018 é que sejam cerca de 60 mil casos. 59.700 casos novos, com cerca de 14 mil mortes. Então, assim, fazendo um paralelo, Regina, é claro que... É assustador. É assustador, mas é assustador por quê? Se você for pensar que 14 mil mulheres vão falecer da doença, mas você tem que comparar isso lá com os 60 mil. Então vai dar menos de 25%. É claro que a mortalidade não é calculada dessa maneira. Você tem que seguir as mesmas mulheres, o cálculo é diferente. Mas como o índice não tem variado tanto nos últimos anos, isso é um referencial, sim. Né? Então você vê que é menos de 25%, ou em torno de 25%. Que vai a óbito, exatamente. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos aí tem já trabalhos mostrando que é o menor índice de mortalidade do câncer de mama é nos Estados Unidos. Lá para esse ano de 2018, a expectativa são 266 mil casos novos e 40 mil mortes. Mas se você for fazer a proporção vai dar menos de 20%, na verdade. Dá menos que no Brasil. Porque 20% seriam 26 mil. 26 mil. Então, 20% seriam 52 mil. Agora, isso é porque se faz mais diagnóstico? Lá nos Estados Unidos se faz mais diagnóstico. Por que no Brasil ainda a gente tem esse problema? O rastreamento é mais intenso. Mas por que no Brasil nós temos esse problema ainda do rastreamento? É cultural, é a questão do financiamento do sistema? São vários motivos. Ontem mesmo eu vi uma notícia a respeito do credenciamento dos mamógrafos. Controle de qualidade. Não sei se você viu, saiu ontem, né? Saiu na imprensa mesmo, né? A respeito do controle de qualidade dos mamógrafos brasileiros. Sim. Né? E aí uma pessoa me questionou, né? O controle foi realmente, a nota dos mamógrafos brasileiros, de uma maneira geral, foi muito baixa. Mas aí a primeira pergunta que eu fiz é, se nós não temos nenhum número adequado de mamógrafo, como é que nós podemos instituir um programa de qualidade? Porque nós não temos nem mamógrafo para a população. Nós temos menos mamógrafos do que poderia ter. Bem menos do que seria recomendado para abranger toda a população. É que muitas vezes, Regina, como nós temos dois Brasis, né? Temos mesmo. Porque aqui no sul... A diversidade do Brasil é uma coisa violenta. E no sul e sudeste, Regina, a gente como está aqui vivendo no sul e sudeste, o nosso perfil de doença, a nossa realidade é a realidade americana e europeia. Não tem diferença. Por isso que muitas vezes as pessoas aqui em Poços mesmo ficam preocupadas com a radiação, esse tipo de coisa, né? Nossa, por que está tendo tanto câncer aqui em Poços? Não! Aqui é primeiro mundo. Poços de Caldas é primeiro mundo. E eu que eu diga que eu andei nesses últimos 3 meses por vários locais de Minas Gerais. Olha, aqui nós estamos, realmente isso que você está dizendo, no primeiro mundo. Você que andou agora recentemente, Regina? Andei muito, então eu sei te dizer as condições que está Minas Gerais, as cidades. Eu como responsável pelo câncer de mama no UNACOM, que nós recebemos pacientes da região toda, 80 cidades, até para frente de Itajubá, tudo.
a gente escuta também as histórias, né? Então, infelizmente. Então, realmente, pós-causa, nós estamos no primeiro mundo. Então, o perfil de doença aqui é um perfil de primeiro mundo. Tá. E qual que é a doença mais Aí incidente se faz no mais primeiro mundo? diagnóstico. É câncer e doença cardiovascular. Exatamente. São as doenças mais Porque também nós incidentes. temos uma longevidade maior. Então as doenças também. cardiovasculares elas vão E predominar. oncológicas também. E oncológicas Se você também. pegar uma mulher com 90 anos, você pegar 90 anos, de cada 16, 17 mulheres, uma tem câncer de mama. Aos 90 anos. Aos Com 90 100 anos. anos, de cada 9, uma tem. Então é melhor. Eu não sei o que é melhor. Viver tanto, mas tudo bem, né? Deus é que sabe. Agora, você acha que assim, apesar das campanhas, do diagnóstico, vamos colocar aqui na nossa região, que a gente tem um privilégio aqui, ainda morrem muitas mulheres, né? Ainda morrem. Se você pensar na qualidade aqui do sul de Minas, do sudeste de Minas aqui, algumas cidades que nós temos, por exemplo, Varginha, nós temos uma cidade boa, Pouso Alegre, Alfenas, mas ainda nós temos ainda mortes que poderiam ser evitadas. Isso aí é cultural das próprias mulheres, porque aí nós vamos entrar num tema aqui interessante, a hora que a gente falar em diagnóstico, é o tal do autoexame. Ou não? Você acha que realmente as mulheres procuram tarde demais? Ou falta profissionais? Eu digo que é multifatorial, Regina, mas é o que você mencionou, nós não podemos esquecer da questão cultural. Teve um ano, Regina, que eu acho que foi há 3 ou 4 anos atrás, eu fiz um levantamento no sistema privado de saúde, das pessoas que têm o plano de saúde, quantos por cento dessas mulheres na idade de realizar mamografia estariam fazendo? Deu menos de 50%. Regina. Então, quer dizer, essas pessoas têm o acesso facílimo, têm o plano de saúde e não fazem. Menos de 50% das mulheres que estavam fazendo a mamografia. Então, é claro que o fator cultural tem um impacto muito grande. E é por isso que o câncer de mama é traiçoeiro, porque ele não dá sintoma. Em mais de 90% das vezes a pessoa não sente nada, ele vai ser detectado só na mamografia, ele não dói, ele não tem nenhum tipo de sintomatologia. A não ser, tem alguns que começam a sair, que nós vamos falar. Secreção, mas aí não é o mais, mais comum, Essa né? é a minoria. É a minoria. A maioria você detectar lá na mamografia antes dele se manifestar. Então, mulheres, né, por favor, né, vamos procurar. Até nós vamos falar daqui a pouquinho um pouquinho do sistema público. Muitas mulheres falam, mas eu não consigo porque no SUS, não sei o quê. Eu acho que, assim, tem portas para procurar. E uma coisa que eu queria que eu, pelo menos, faça uma crítica, opinião pessoal minha, eu não sei se mudou isso, Ricardo, porque você está muito mais por dentro, você acompanha muito mais de perto, que mamografia só após os 50. Porque antes era pelas portarias ministeriais a partir dos 40. Agora não, é a partir dos 50. Mas quantas mulheres você pega abaixo de 50... com câncer de mama? Muitas, Regina, na verdade... Então eu sou contra isso. Na verdade, segue-se o modelo europeu. Só que se você pegar, por exemplo, o modelo europeu, a mortalidade de câncer de mama na Europa gira em torno de 30%. Nos Estados Unidos é menos de 20%. Então, esse padrão, ele tem um impacto. Tem. Né? Então, se você opta por rastrear a partir dos 50 anos, que é o modelo europeu, mais mulheres vão morrer da doença. Não tem dúvida disso. Com certeza, com certeza. Então, igual o Papa Nicolau, que só pode fazer após 25 anos. Você viu isso já, né? Então, quer dizer, o Brasil fez essa opção, o Ministério da Saúde fez essa opção, né, de realmente 50 anos. E você tem um impacto, que no caso é negativo, de mais mulheres falecerem da doença. Eu fico aqui minha crítica, eu acho um verdadeiro absurdo isso. Bom, vamos lá entrar então mais na questão técnica. Existem alguns fatores que predispõem ao câncer de mama. E existem alguns fatores que protegem também, né? Vamos começar por aqueles fatores que predispõem. Quais são os fatores? Por exemplo, a questão genética é pesada? É pesada. A questão genética é pesada que a gente fala, né, que em genética é a penetrância, né? Ou seja, se você tem uma mutação genética, a penetrância é o quê? A chance daquela mutação ocasionar a doença na pessoa. Então, as mutações, por exemplo, no BRCA1, que não tem como não remeter a artista, né? Não tem. Lá de Hollywood, né? Temos que lembrar do caso dela. Então, a mutação que ela apresentava era uma mutação conhecida. E a mutação que ela tem,
né? Porque ela não tem mais mama, mas a mutação ela tem. Então a mutação que ela tem... Ela não tem mama, não tem ovário. Ovário, ela removeu tudo, né? Mas e tá certa ela. Tá certa, porque ela removeu numa idade precoce, Sim. que é a recomendação, principalmente abaixo dos 40 anos. Mas a mutação que ela tem, por exemplo, a chance da pessoa ter um câncer de mama ao longo da vida é de 50% a 80%. Ou seja, a chance é muito grande. Mas o que a gente estava conversando no começo, que tem o outro lado, que é qual? As mutações genéticas são responsáveis por 5 a 10% só dos casos de câncer. Entendi. Né? 90% a 95% não tem mutação genética que está ocasionando Entendi. a doença. Né? Então, apesar de ser um percentual pequeno das mulheres que vão ter a doença, né, em decorrência da mutação, mas essa mutação é muito impactante porque a chance dela ter a doença é muito grande. É muito grande. Tá? Então isso é uma coisa, por exemplo, que você já levantou aí, são os fatores de risco que não tem como mudar. É questão genética. Que é pesada, é igual próstata, né? É igual próstata, né? Sim. A questão genética é pesada. A questão de ser mulher também não tem como mudar. Não A tem. questão da idade também não tem como mudar. Quanto mais a idade avança, Mais maior a o chance. risco, né? Maiores as chances da mulher ter um câncer de mama. Esses são os fatores que são os fatores imutáveis. Não Não tem tem como como você mudar. mudar. Já os fatores que tem como você mudar são os fatores, Regina, até que a gente está conversando sobre prevenção, e é onde o seu programa tem um impacto muito grande. Importantíssimo. É uma coisa que muita gente esquece de falar. Existem trabalhos mostrando que se a mulher mudar o hábito de vida, você consegue diminuir a incidência do câncer de mama entre 30% a 50%. Mesmo você tendo um padrão genético... Exatamente, mas assim, se você atuar nos hábitos de vida, que são quais? Baixo peso, manter magro. Você olhou, você encontrou comigo e falou assim, nossa, Ricardo, como você tá magro? Tá magrinho, gente. Eu te respondo, não, eu não tô magro, eu tô normal. A população tá gorda. Você tá Então- magrinho, você tá. Então, Você me passa a receita. Porque aqui, gente, o programa aumenta 5 quilos, viu? Então vocês vão achar, vai ver que ele tá magro, vai ver que eu também não tô tão gordinha, vamos dizer assim, mas aumenta 5 quilos. mas- Agora imagina pessoalmente, né? Vocês mas estão aí o- nos vendo aí. É só pra descontrair. pô. mas o referencial mudou, Regina. É. A gente tem uma... Não, mas que você tá magrinho, você tá. Tivemos uma mudança de referencial. É. Então, se a pessoa se manter com o peso adequado, não Atividade fumar, física. fazer atividade física, beber só socialmente, tiver uma alimentação adequada, ter filhos antes dos 30 anos, amamentar os seus filhos. Sim, você importantíssimo. pode diminuir a chance, a incidência do câncer de mama entre 30% a 50%. Isso é o que nós chamamos de prevenção primária, Sim. que é a melhor prevenção que existe. Você diminui realmente a chance de ter a doença. Porque no caso, por exemplo, da mamografia, do exame clínico, do autoexame, é o que a gente chama de prevenção secundária. Que é a prevenção da pessoa morrer da doença. Pra evitar. Agora, vão evitar a doença? É muito melhor. Então, muito gente, melhor não ter a vamos doença. alimentar bem, né? Vamos fazer atividade física, vamos amamentar nossos filhos, que isso aí... Olha, a gente fala hoje nos primeiros 1000 dias, né? Eu vou fazer um programa aqui só sobre isso, Ricardo. Os primeiros 1000 dias da criança, desde a concepção até os 2 anos de vida, é a grande diferença do adulto saudável e da criança saudável, do futuro adulto, né? Inclusive diminuir tendências de doenças psiquiátricas, as doenças cardiovasculares, Obesidade, obesidade, diabetes, hipertensão. até tendência a suicídio, que tá um absurdo. Isso. Então, gente, nós vamos fazer um programa só sobre isso, que é maravilhoso. Cara, nós vamos ter que dar um intervalinho aqui e voltamos já já. Quero agradecer demais a audiência com Saúde em Celular, dizer que nós vamos trazer programas cada vez melhores para que vocês fiquem muito atualizados e realmente façam a prevenção das doenças e a promoção à saúde, que é um bem maior da nossa vida. Não sai daí que eu volto em 1 minutinho aqui com o Dr. Ricardo falando sobre mama, câncer de mama. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Celular. Quem chegou atrasadinho aí na sala pode assistir novamente pelo YouTube a representação do programa também às quintas-feiras, 16 horas, sextas-feiras, 6 horas da manhã. Achei que ninguém assiste o programa às 6 horas da manhã, Ricardo, e todo mundo gosta de assistir às 6 horas da manhã. Sabia? E no domingo, né, às 19h30, aqui, programa inédito para você.
Estou aqui com o Dr. Ricardo Laia, mastologista, grande mastologista aqui de Poços de Caldas, trabalha, tem seu consultório, tem sua clínica particular, mas também está envolvidíssimo com o NACOM, né, cuidando aí das mulheres que infelizmente estão lá se tratando do câncer de mama. Bom, eu queria te fazer uma pergunta agora aqui, que eu tenho certeza que as mulheres estão nos assistindo, principalmente as mulheres que estão em menopausa. Como é que é essa história, Ricardo, do câncer de mama em relação à reposição hormonal? Como é que tá essa situação? Porque a mulher, ela fica entre a cruz e a espada. Não faz a reposição, qualidade de vida vai no chão. Faz a reposição, dependendo, até tem mulheres que têm mais, vamos dizer, predisposição, tem o câncer de mama. Como é que faz, Então, Ricardo? essa situação, felizmente, Regina, já tem alguns anos, né, que ela está muito bem resolvida, né? Então não tem mais essa questão da faca de dois gumes ou esse tipo de coisa. Felizmente vieram os ensaios clínicos, né, randomizados, que são as pesquisas com mais alto nível de evidência. Tá. E aí baseado É a medicina baseada em em evidências, isso. O topo da pirâmide lá é revisão sistemática e meta-análise. Depois vem os ensaios clínicos randomizados. Entendi. Então, quando essas pesquisas vieram, né, as sociedades internacionais, americana, inglesa, alemã, canadense, australiana, elas falam a mesma coisa. Os guidelines hoje em dia são muito claros. Então, qual é a recomendação? Qual é, para quem está nos assistindo, as diretrizes? Isso. Né? Quais são as diretrizes? É muito claro. Você entrou na menopausa. Se você não está sintomática, você não está com onda de calor, não está com alteração emocional, não está com outras alterações relacionadas ao término, né, da produção hormonal pelos ovários, né? Sim. É importante saber que a produção hormonal não cessa, né? A suprarrenal continua produzindo um pouco de hormônio, né, mas diminui drasticamente pela falência dos ovários. Então, se você está sintomática, está se sentindo incomodada com isso, e se você não tem contraindicação para fazer o uso do hormônio, que são principalmente quais? Problemas tromboembólicos. Sim. Né? Se você já teve uma embolia pulmonar, uma trombose venosa, tá? E se você não tem câncer de mama, se você não tem o câncer de mama, não tem por que você sofrer. Você pode fazer o uso da terapia hormonal. Como vai ser essa terapia hormonal? Essa terapia hormonal vai ser a menor dose de hormônio pelo período que te fizer passar por esses sintomas com mais facilidade. Principalmente quando os primeiros 2 a 3 anos é o período mais crítico no que diz respeito às questões emocionais, comportamentais e ondas de calor. Tá? E problemas de infecção de urina. Isso. Aí essa fase já é mais tranquila, porque você pode usar o hormônio tópico. Tá? Então o que acontece? Que é um dado importantíssimo. Essa questão... Baixa libido, que é um problema sério. Libido, problema sério. Então, por exemplo, lembrando bem do libido, já tem algumas instituições recomendando já a terapia hormonal com estrógeno e progesterona e andrógeno junto. Sim. Que é a testosterona, que para quem está nos assistindo é responsável pela libido. Então você faz a terapia hormonal para aliviar os sintomas relacionados à menopausa e associa ao andrógeno, né? A testosterona para melhorar a questão da libido. Então o que acontece? Se de repente você tiver necessidade de usar a dose normal de hormônio, que eu já te adianto, Regina, que é a minoria, né? 80 a 90% vão ter os seus sintomas solucionados com metade da dose do hormônio. Mas se de repente você teve a necessidade de usar a dose inteira do hormônio, a dose cheia, até 5 anos de uso, praticamente não aumenta a incidência do câncer de mama. Depois de 5 anos de uso, mesmo assim, Regina, o índice de aumento após os 5 anos de uso é de 10, 15%. Não é um aumento absurdo. Mesmo assim, dá para continuar fazendo o uso, mas isso, lembrando, é a imensa minoria das mulheres. Dá para continuar fazendo uso e acompanhando, né? Direitinho, com mamografia, tendo atenção à questão cardiovascular, que é o quê? Manter o peso sob controle e fazer atividade física. Gente, o negócio é feio. Mulherada, nós temos que manter o corpito. Né? O corpito. Temos que manter firme aqui. E tem o outro lado, Regina, que é 80, 90% das mulheres que vão tomar só metade da dose. Aí você vai me perguntar...
E essas mulheres, que são a maioria, quanto tempo elas podem fazer uso do hormônio? Aí para isso não tem estudo ainda. Não temos estudos mostrando quando que a balança pode começar a descompensar pelo lado negativo, né? Então pode ser, por exemplo, que metade da dose, Regina, use por 10, 15 anos e não aumente o risco, nem de evento tromboembólico, nem de câncer de mama, exatamente. Mas nós não temos essa resposta ainda. Temos a resposta para a dose inteira, dose cheia, né? Que é acima de 5 anos. Não que os 5 anos seja engessado. Não é engessado. Pode até passar um pouquinho. Isso, exatamente. Aliás, Ricardo, uma coisa que eu sempre digo aqui. Gente, medicina não é matemática. Isso. Não existe 2 mais 2 são 4 e ponto. Né? Então a gente tem que ter equilíbrio. E uma coisa importantíssima é o seguinte: sempre estar seguindo com o seu médico, sempre estar fazendo exames, sempre estar se cuidando, fazendo atividade física. Bom, qual que é a influência da menstruação precoce? Tá muito comum hoje, Ricardo. Eu pego muito, menina com 9, 10 anos já menstruando, fazendo a menarca, né? E da menopausa tardia, dos extremos em relação ao câncer de mama. Tem alguma coisa a ver? Isso é bem sabido, né? Quanto mais anos de exposição ao hormônio, aumenta um pouco o risco, né? Tá. Então, Você acha que porque as mulheres antigamente engravidavam mais, tinham menos câncer? sem dúvida, é um fator de proteção, principalmente a gravidez antes dos 30 anos. E hoje as mulheres querem menos filhos, por uma série de questões, né? Da vida e tudo mais, você vê que diminuiu, né? Antes eram 10, 12 filhos, hoje não. Não, né? hoje é 1, 2, né? Não passa disso. Eu encontrei pelos caminhos aí, pelas minhas andanças aí, hoje um casal com 12 filhos, mas foi uma coisa inédita, assim, sabe? É muito difícil de achar. E aí a gente pode entrar até na questão, Regina, relacionada ao hormônio também, do anticoncepcional, né? Sim. Então, o anticoncepcional também, é importante, esse ano a gente tem uma novidade, né? Não uma novidade, né? Não é uma novidade, mas é uma ratificação daquilo que a gente, de certa maneira, já sabia. Que os estudos já mostravam que a tendência era essa. Porque fazer estudo com pílula anticoncepcional é difícil. Por quê? Porque o outro grupo você não pode dar placebo. Você não pode dar um comprimidinho de farinha. É um estudo que não tem como você fazer. Porque todo mundo vai engravidar lá, vai ter um monte de filho. Então não tem como. Você tem que fazer estudo tipo corte, que a gente fala. Né? Que é um estudo um pouco mais difícil de ser conduzido. Então em dezembro do ano passado saiu um estudo grande na Dinamarca. Eles têm base de dado muito sólida, Dinamarca, Noruega, aqueles países escandinavos. Escandinávia, a Suécia, Dinamarca, Noruega, eles têm uma base de dado lá muito forte. Então, quando a pessoa começa a frequentar o médico, eles já começam a armazenar todos os dados relacionados àquela pessoa. Entendi. Então, eles têm uma base muito forte, acho que é uma tradição daquela região, pelo que a gente vê nos artigos publicados, né, daquela região, é uma tradição daquela região. E aí saiu o trabalho publicado até na New England, né, você sabe disso bem, né, é uma das revistas com maior fator de impacto, né, na área médica, com 1.800.000 mulheres que fizeram o uso da pílula, né, e aí mostrou o quê? Que o uso da pílula anticoncepcional por períodos prolongados, ela aumenta em média um caso de câncer de mama para a mulher que fez uso da pílula para cada 7.600 mulheres. Ou seja, desprezível. Desprezível. Então isso é um dado importante, Regina, porque é um dado concreto que a gente pode passar para o paciente. Com certeza. Uma coisa é você falar, olha, parece que não aumenta muito, o aumento é pequeno, do que você poder passar um dado concreto. Por isso que é muito importante hoje a medicina ela está assim, baseada em evidência mesmo, estudos randomizados, corte. Olha, realmente nós evoluímos muito, graças a Deus. Muito, né? Graças a Deus. Não é o achismo mais. Não tem mais achismo, não. Né, você vê, o Dr. Ricardo está passando aqui dados, gente, importantíssimos para vocês mulheres, para a gente ter um pouco de paz. Porque a mulher, ela sofre essa consequência da menopausa, mesmo até do contraceptivo. Tem medo. Eu tô tomando aí, será que eu vou ficar com câncer? Será que eu vou... Quer dizer, a gente não tem paz. Então, acho que esses dados que o Dr. Ricardo está passando, recentes, são dados para nós recentes, né? Mas o Dr. Ricardo é muito atualizado. É muito importante para a gente ter paz, para ter vida. A mulher precisa viver, né? A gente precisa viver com tranquilidade. E complementando, Regina, acho que é importante falar isso também, porque é uma coisa muito usada hoje, é o Mirena.
né? O Mirena é um DIU que libera hormônio, sim. né? É um DIU que libera levonorgestrel, que é um hormônio. Isso. E essa pesquisa dinamarquesa também abordou as usuárias de Mirena. E o aumento da incidência do câncer de mama para as usuárias do Mirena era exatamente o mesmo da pílula anticoncepcional, ou seja, no caso, nada. Para cada 7.600 Olha, mulheres, quanta notícia boa, né? Tanto para as mulheres que precisam de fazer a reposição hormonal, quanto as mulheres que querem, né, fazer a contracepção hormonal. Bom, o diagnóstico, os sintomas e sinais, você já até falou alguma coisa aqui em relação a que não tem sintoma nenhum, né? E aí eu já queria entrar num fator novo que até estava comentando aqui com o Dr. Ricardo antes de a gente começar o nosso programa. Ele me passou uma situação que a gente vai ter que esclarecer aqui também. A questão do diagnóstico do tal autoexame que é tão assim vangloriado, vamos dizer assim. O que você tem para falar para a gente, para falar para as mulheres em relação à questão do autoexame? Ele tem tanta importância assim, ou ele está sendo super valorizado e deixando de valorizar aquilo que realmente precisa? Então, para esclarecer essa questão para todos os telespectadores, se você entrar no site do INCA ou no site da Sociedade Americana de Oncologia ou no site da American Cancer Society, o que acontece? Você não vai achar uma recomendação para fazer o autoexame sistematicamente. Tá. Essa ausência de recomendação não tem muito tempo, tá? Mas ela acontece principalmente por quê? Porque a mulher associou o autoexame ao fato dela não precisar fazer mais nada. Então, na cabeça dela, muitas mulheres falam que não, se eu faço o autoexame, eu não preciso fazer mais, eu não acho nada, tá tudo certo. Eu não preciso fazer mamografia e também não preciso ir a um profissional de saúde, que seja o médico da família, ou o ginecologista, ou o mastologista, fazer o exame clínico. Ô Ricardo, mas isso daí é o seguinte, você acha que realmente isso tem estudos que demonstram que as mulheres elas ficam mais, vamos dizer, tranquilas, entre aspas? Não, esse dado especificamente, eu desconheço estudos que mostraram isso aí. O que tem estudo é relacionado ao quê? Porque o autoexame, Regina, ele vai detectar a minoria dos tumores. Tá? Certo. Ele vai detectar aí cerca de nódulo ou sangramento pelo mamilo ou uma retração de pele que a pessoa levanta os braços na frente do espelho e consiga uma mama diferente da outra, estranha. Isso, né? Então o autoexame ele vai diagnosticar os casos de exceção. Entendi. E aí, estatisticamente falando, como nós estávamos conversando sobre o quê? Medicina baseada em evidências. Sim. Então o quê? Os estudos para falar que o autoexame tem um impacto, os estudos foram feitos, né? Tem esse resultado que é o quê? Um braço aqui faz mamografia mais o autoexame. O outro braço aqui só faz mamografia. E o que mostrou lá na frente não tem diferença de mortalidade. Entendi. Tá? Por quê? Porque os casos... Não porque não exista diferença absoluta. A diferença absoluta existe, mas não existe diferença estatística. Por quê? Porque o autoexame vai detectar um percentual pequeno dos casos. Então, quando somado isso ao fato das mulheres acabarem se desligando da mamografia ou do exame clínico, as instituições, de uma maneira geral, deixaram de recomendar o autoexame sistematicamente e recomendam só a mamografia e o exame clínico com o profissional médico. Tá? Então, só para ficar bem claro, né, Ricardo, para as pessoas, não significa, gente, que vocês não têm que se conhecer. Se tem uma coisa que nós temos é conhecer nosso corpo, né, nos tocar, nos conhecer e tudo. Mas o que não pode, o doutor Ricardo está aqui explicando para a gente deixar bem claro isso, que não é para não fazer, mas tem que ser valorizado a mamografia, tem que ser valorizado o exame clínico com o profissional, seja o médico de família, o especialista, enfim, o ginecologista. É isso que ele está querendo dizer, porque muitas mulheres que fazem, eu não vou em lugar nenhum não, mas aí elas pode estar com câncer já e ficar de bobeira, vamos dizer assim, e acabar indo aí para um prognóstico horrível depois, né? Muito bem colocado. É isso? Né? Exatamente essa mensagem. Né? E eu até me lembrei de você, né? Na última vez que a gente fez o programa, você mesmo falava, né? Se conheça, se toque. Se toque. Agora eu digo para você, faça mamografia, pense rosa.
Tá bom? Tá ok? Vamos mudar um pouquinho o slogan. Não significa que não tem que fazer, mas não pode ser só valorizado isso. Isso. Tá bem explicado isso, gente? E façam disso um conhecimento para vocês, para sua vida, viu? É muito importante. E passem, para quem não assistiu o programa, não está assistindo o programa, olha, vai no YouTube ver, porque o que o Dr. Ricardo está passando aqui é a última das novidades que tem em relação ao câncer de mama. Ricardo, você acredita que nós já temos que passar para o intervalo de novo? Nossa. O tempo voa aqui. Gente, não vou nem falar muito com vocês, porque eu quero aproveitar mais ainda o Dr. Ricardo aqui. Não saio daí que eu volto em um minutinho. Fiquem aí. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, hoje falando de câncer de mama com esse profissional maravilhoso, fazendo um programa maravilhoso para vocês. Quero que vocês aproveitem esse programa, gente. É muito importante todas essas informações. Meu querido amigo Ricardo, vamos falar um pouquinho de mamografia, né? A mamografia aí que é importantíssima. Todos os tumores são detectados pela mamografia ou ainda podemos fazer mamografia e não detectar? Ainda podemos fazer mamografia e não detectar. Não detectar. E isso até, Regina, é uma coisa interessante, porque isso, para a mulher que faz a mamografia sistematicamente, anualmente, isso gera uma certa revolta, que é o que é assim, chamado de câncer de intervalo. Então, no mundo todo, né, cerca de 10 a 15% dos casos de câncer são cânceres de intervalo, ou seja, eles vão dar algum sintoma ou a pessoa vai ter alguma coisa entre uma mamografia e outra. Eu tenho um exemplo na clínica. E aí, Regina, que casa com a história que a gente estava conversando com o autoexame. Se a pessoa se conhece, ela sentiu alguma coisa diferente, fez a mamografia, tem 6 meses, ela sentiu alguma coisa diferente e ela procura o serviço médico, temos grande chance ainda de um diagnóstico precoce. Então, e por isso que é importante, né? E a pessoa se conhecer e se tocar. É muito importante. Então, no mundo, cerca de 10 a 15% dos casos de câncer de mama são chamados câncer de intervalo. Isso acontece por quê? Que todo mundo se pergunta, né? Por que isso acontece? Isso acontece basicamente por 3 fatores. O fator é realmente, existem alguns tipos de câncer de mama, o principal deles é o que a gente chama que é o carcinoma lobular. O carcinoma lobular, ele é famoso, que a gente fala que ele cresce em fila indiana, né? As células crescem em fila indiana, ou seja, ele não forma massa, não forma nódulo. Então ele é difícil de aparecer na mamografia. Então é uma coisa inerente ao tipo do tumor. Ele tem mais dificuldade de aparecer na mamografia. Mas é um percentual pequeno. Outro motivo é a mulher que tem a mama muito densa, que a gente estava conversando lá no primeiro bloco, né? Que é a mulher que tem muita glândula. Essa mama, a sensibilidade da mamografia cai de 90% para 75%. Ou seja, a chance da mamografia detectar o tumor diminui. E o terceiro motivo é o posicionamento. Alguns tumores de mama são periféricos, muito na periferia. Então, a hora que a mulher é posicionada para fazer a mamografia... Aliás, diminuiu muito a questão da dor, né? Muito. Os aparelhos melhoraram muito, né? Porque antes eu vou te falar uma coisa, mas pode doer. Eu sempre falo, dói mesmo, dói. Eu quero é fazer. Mas hoje melhorou muito. Melhorou muito, então essa queixa tem se tornado cada vez mais infrequente. Mas deixa doer, gente. Melhor doer do que outra coisa. Deus me livre. Então, por isso que a mamografia realmente não detecta todos os tumores, mas detecta a imensa maioria. Né? Agora, muitas mulheres falam assim, eu não vou fazer não, fica tomando radiação, daqui a pouco me dá câncer de tireoide. Isso aí é o que é? Falácia? Isso é uma falácia, né? Infelizmente o nosso colega falou lá no Fantástico, né? Aquela vez, né? Deus me perdoe. E o que se fala em um programa de repercussão nacional, né? Um médico, né? É difícil. Mas ele veio também na própria televisão e ele se retratou. Né? Porque... Mas você já viu que é difícil, né? É difícil, até hoje. Regina, até hoje existe essa preocupação e não é rara. Então, o que acontece? O que nós temos para passar aí? O Colégio Americano de Radiologia, né, tem um statement, né, que não é novo, é desde 2013, se eu não estou enganado, baseado em 2 ou 3 estudos, né, mostrando o quê? Que a radiação que chega na tireoide durante uma mamografia é a mesma radiação do meio ambiente.
É o background. É o vamos dizer assim. background, muito bem lembrado, Epa. Regina. Exatamente isso, né? Exato. A terminologia usada é exatamente essa, a radiação Inclusive, do background. nosso background aqui em Poços de Caldas, ele esse negócio é normal, gente. Nós temos radiação aqui em Poços. Mas não ultrapassa os níveis de Não, segurança. é ambiental, não ultrapassa. Isso, então é uma não. coisa que o povo, Poços tem muito câncer por causa do... Esquece. Não, tem muito câncer porque nós somos uma cidade que se comporta como um país de primeiro mundo. Exatamente. Esse é o Faz motivo, mais né? diagnóstico e trata mais e pronto. Isso. Tirem da cabeça que posso ter muito câncer. Então a tireoide é isso, e é importante lembrar que muitas mulheres... E também usam protetor, né? Então, esse que é o problema, o protetor atrapalha o posicionamento, que vai de encontro ao que a gente estava falando, né? Entendi. Então até o Colégio Então, Americano você de Radiologia... no teu serviço usa? No statement lá do American College of Radiology, vem escrito isso, que o protetor de tireoide, ele é proscrito, ou seja, ele não é recomendado, porque ele pode atrapalhar o posicionamento e gerar artefato. Ah, entendi. Então, realmente, o protetor de tireoide, ele não é recomendado o seu uso, porque ele não ajuda e pode atrapalhar. Pode atrapalhar. Olha, gente, então isso daí, vamos tirar isso da cabeça de vez, né? Vamos tirar da cabeça de vez. Não existe isso. Não existe isso, né? Foi infeliz lá a colocação, tentou consertar, mas tinha um professor na Getúlio Vargas que falava assim, gente, falou uma besteira, é muito tempo para tirar isso da cabeça das pessoas. É impressionante. Ainda mais um profissional que a gente acredita aí que tem a sua credibilidade, né? Ultrassom, substitui mamografia? Não, hipótese alguma. O exame de escolha é a mamografia. Por quê? Porque a mamografia, ela não é operador dependente. Você vai lá no aparelho, faz o exame. Um aparelho de boa qualidade, uma revelação, né? Uma impressão, perdão, porque hoje a mamografia não é mais revelação, ela é impressão, porque ela é digital. É tudo digital, né? Raio-X também tá digital. Tudo digital, então uma impressão bem feita. Em alguns lugares não é, né? E o exame bem executado, num bom aparelho, se você quiser escutar a sua opinião em Nova York, você vai levar a impressão lá para Nova York, o médico não vai te pedir outra mamografia. Por quê? Porque o exame não é operador dependente, ao contrário da ultrassonografia. A ultrassonografia é um exame... Depende de quem está fazendo, da condição daquela pessoa naquele momento. Então, ultrassom, por exemplo, gente, tem trabalhos mostrando que você faz um ultrassom de mama hoje com um profissional, se você fizer com o mesmo profissional dali 2 meses, tem 20 a 30% de chance de ter um resultado diferente. Né? Porque é operador dependente. Né? E o ultrassom, como regra geral, ele só enxerga nódulo. O nódulo vai ser a manifestação do câncer, claro, na maioria, 70% das vezes. Mas, por exemplo, o pré-câncer, que se manifesta na imensa maioria das vezes como microcalcificações, só aparece na mamografia. Agora tem as microcalcificações que são normais, né? Não, se você pegar 10 mulheres, 9 tem microcalcificação. Só que a microcalcificação, apesar de ser muito comum, também pode ser a primeira manifestação da doença, aliás, antes de ser a doença. Aí vai do quê? Da característica das microcalcificações. Aí também de quem analisa a mamografia. Tem que ter uma experiência, né? Você sabe, o Ricardo... Ele é um expert nisso daí, nesse assunto, ele inclusive trabalha, né? Numa clínica de mamografia. De mamografia, nosso querido amigo lá, o Paulo, da família toda, e que faz um trabalho, eu faço minhas mamografias lá. Faço mesmo com o maior prazer, porque assim, é muito importante a análise, tem outros serviços ótimos aqui em Poços também, graças a Deus. Mas a minha opção é sempre fazer lá. Eu sou testemunha disso, toda vez que a doutora Regina faz lá, ela conversa comigo. A gente se encontra e conversa lá. Eu sou testemunha que é verdade. É isso aí mesmo. Gente, Ricardo, você tem mais alguma coisa que você queira falar? Que nós estamos no finalzinho do programa, já estamos fazendo sinal ali que está acabando, maravilhoso o programa. Eu queria falar com você, queria convidar você aqui para a gente falar sobre reposição hormonal. Um programa só de reposição. Excelente. Nós podemos fazer um também de amamentação. Né? Tá certo? Assim, tem dados da Organização Mundial de Saúde, assim, chocantes. Maravilhosos. Nós podemos fazer, porque vocês viram que é um bam, né? Um expert. Já fica meu convite aqui pra gente agendar aí pra falar de reposição hormonal com o Dr. Ricardo Laier, né? Que tem um conhecimento muito grande nesse assunto, porque envolve muito a questão do câncer de mama, estudos e tudo mais. Então acho que vai nos ajudar bastante. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente abordou os principais tópicos. O tratamento, gente, é bobagem, porque é muito técnico, muito específico, né? Só rapidinho, hoje, quando você tem que fazer infelizmente, fazer essa cirurgia mais radical, que é a mastectomia, total, com esvaziamento ganglionar, aquela coisa toda.
já se faz a reconstituição mamária? Sim, a gente faz, a reconstrução é feita imediata, né? imediato. Ao mesmo tempo, com a participação de um cirurgião plástico. Isso. Mas é importante frisar que a mastectomia radical, hoje, ela responde por 10 a 20% só dos casos, ou seja, 80 a 90% dos casos são tratamentos conservadores. Você preserva a mama. Por quê? Por causa do diagnóstico precoce. Então, gente, diagnóstico precoce é tudo. Diagnóstico precoce leva a cura enquanto a cura. Faz um diagnóstico precoce, tratamento uma lesão correto. de 1 centímetro, por exemplo, o índice de cura médio é mais de 90%. Mais de 90%. Não é isso, gente? Então vamos nos cuidar? Vamos? Combinado? Todo mundo? Ricardo, olha, muito obrigada pela sua presença, por esse programa maravilhoso. Começamos com chave de ouro, essa nova fase do Saúde em Seu Lar. Já fica aqui combinado, vamos ver uma data que você possa vir, pra gente falar de reposição hormonal, que é uma coisa que interessa muitas mulheres também, né? É muito mesmo. Muito obrigada, que Deus continue te dando essa luz para continuar estudando e ajudando cada vez mais as pessoas, viu? Amém. Além de ser um excelente médico, é uma pessoa que eu falo que é muito humana, né? Eu falo que pra mim, gente, um bom profissional não é aquele só que é técnico bom, mas é aquele que acolhe o paciente. É aquele que ama seus pacientes e faz tudo por eles. Isso para mim é o médico de excelência. E o Ricardo, eu estou aqui diante de um profissional, tenho certeza, se eu chegar nele, Ricardo, tem uma pessoa sensacional, ele vai ver, independente do seu nível social. Parabéns, viu? Que isso, Regina, eu que Parabéns agradeço mesmo. a oportunidade de dividir aqui esse momento com você. E parabéns a você pelo programa, né? Obrigada. Conforme a gente conversou aqui no intervalo, né? Um programa que passa muito rápido, né? Muito fácil ser entrevistado por você, né? Flui com muita facilidade, você sabe o que né? acontece comigo? Eu morro de estudar para vir aqui falar com eles, né? Porque senão eu apanho aqui no programa. Gente, olha, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela compreensão desses 3 meses que nós tivemos que ficar fora por questões da lei eleitoral, mas estamos aqui com força total, com vida, com vontade de trabalhar e principalmente vontade de estar sempre fazendo a diferença na sua vida, independente de qualquer resposta que tenham aí me dado nas eleições, tá bem? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana, claro, se assim Ele permitir. Até lá!